Olá, minhas companheiras, meus companheiros, minhas amigas e meus amigos. Estamos dando início aqui mais um SimprojaCast. Eu, Ronildo Oliveira, e a companheira presidenta do Simproja, Séfora Freitas. Tudo bom, Séfora? Tudo bom. E temos boas notícias hoje, né, Ronildo? Então, veja, se você está dizendo, Séfora, que temos boas notícias, então vamos logo para essas boas notícias para os nossos ouvintes ficarem sabendo. Que boa notícia é esta? Há muito tempo que a gente vem levando para a Secretaria da Educação a questão do estágio probatório, porque a gente soube que as colegas que entram em licença maternidade estavam tendo seu estágio probatório interrompido e, quando voltavam da licença, tinha seu estágio prorrogado. Questionamos, alegamos a questão da lei e, finalmente, foi publicado no Diário Oficial de ontem a resolução da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas, uma resolução 01 de 2024, dizendo que não é para ser interrompida e que as licenças médicas, licença maternidade, não interrompem e não prorrogam, consequentemente, a licença do probatório. Então, foi uma reivindicação do Simproja e é também uma conquista do Simproja. Isso é bom porque como nós tivemos concurso público e nós tivemos muitos companheiros e companheiras que entraram agora no serviço público, então muitos até ficavam nos questionando, até as mulheres que estavam grávidas, que ficavam preocupadas por a gravidez e como ela tinha que entrar na licença gestante, iria interromper o seu processo. E também aquelas pessoas, por uma razão qualquer, adoeciam e ficavam preocupadas. Então, isso é uma boa notícia, porque as pessoas poderão ter as suas licenças médicas ou já estão de uma forma tranquila, porque o tempo do seu estado probatório vai permanecer, né, Séfora? E como a gente está falando de estágio probatório, Ronildo, é sempre bom lembrar aos companheiros e companheiras que chegaram recentemente e que estão no estágio probatório, que ainda estão conhecendo o nosso sindicato e a nossa legislação, é sempre bom a gente lembrar que estágio probatório é uma avaliação feita para quem está em sala de aula. Estágio probatório, a pessoa tem os mesmos direitos de todos os outros efetivos, né? São concursados e concursadas e estão sendo avaliados em sua prática de sala de aula. Então, quando a gente faz uma paralisação, quando a gente faz uma greve, nada disso conta para o estágio probatório. As pessoas têm que entender e reivindicar o seu direito de participação nas atividades sindicais. E se isso acontecer, é só procurar o sindicato, porque isso é assédio moral. E a gente vai utilizar todas as legislações, tanto a questão jurídica como a questão política, para poder defender e resolver essa questão. Mas, Séfora, veja, Séfora, nós tivemos agora, todos nós sabemos, tivemos uma mudança de Secretaria de Educação. A secretária, a senhora Iane Jardim, deixou a Secretaria de Educação de Jabotão, como também a secretaria a responsável pela parte das finanças também da secretaria, a Givonete, deixaram, e ficou um bom tempo sem ter essa pessoa que iria responder por esses dois espaços muito importantes, a Secretaria da Educação, como também a questão da Secretaria de Finanças. E nós vimos pelo Diário Oficial a indicação das pessoas que iriam ocupar esses espaços. E percebemos que não foi indicada ainda de uma maneira oficial, né, assim, titular, a secretária de fato da Educação. E ficou a senhora Mônica, que ficou também acumulando a questão da Secretaria de Educação. E nesse intervalo, muitas ações que o sindicato deu, ofícios, comunicados, porque se eu não tenho a Secretaria de Educação, mas as atividades da educacional continuam, né? Isso não para. Lógico. Isso, parou, mudou a Secretaria de Educação, não tem Secretaria de Educação. As coisas não param e as coisas se avolumam. E nós temos muitas demandas que precisariam e precisam ser resolvidas, e o sindicato enviando os ofícios e não tinha nenhuma resposta, como já tem até um vídeo seu colocando toda essa questão. E no dia de hoje, no dia 31, o sindicato fez uma atividade, um ato, né, com toda a diretoria do sindicato, esteve presente na Secretaria da Educação para cobrar, primeiro,
uma reunião com a secretária, mesmo que seja interina, mas é a secretária de Educação que está respondendo. E poder debater sobre vários pontos que estão pendentes e precisa de ter encaminhamento. Eu queria que você colocasse um pouco sobre como foi essa reunião, o que saiu dessa reunião, quais foram os pontos que o Simproja debateu com a secretária. E primeira pergunta, foi recebida pela secretária de Educação? A primeira pergunta que eu quero saber, a secretária de Educação, você conheceu, foi apresentada? Não. A gente até achou estranho, porque geralmente quando chega uma nova secretária, é de praxe convidar o sindicato para se apresentar e para instalar o diálogo. Mas a gente não recebeu esse convite e até brinquei na reunião dizendo que já que a gente não foi convidada, a gente foi lá para se convidar. E fomos juntos, né, a direção em peso, né, compareceu lá na Secretaria da Educação, mas infelizmente ela não nos recebeu, disse que estava com uma agenda com o prefeito. Quem nos recebeu foi o secretário executivo, o professor Reginaldo, e também o superintendente de ensino, o professor Alexandre. Então, a secretária não nos recebeu. Mas ficou de ter tua próxima. Mas, assim, a curiosidade todo mundo quer saber. Sim, mas terá uma data para poder ser recebida? Veja, a gente foi muito contundente na reunião, porque são muitos os ofícios. Eu levei uma pasta com a cópia de todos os ofícios que a gente já tinha enviado, solicitando reuniões, solicitando respostas, informações. E eles disseram, os dois se comprometeram a dialogar com a secretária, fazer até uma nota técnica para ela, disse que ela está tomando pé da situação da secretaria, que é uma pessoa, eles disseram que é uma pessoa de diálogo, e a gente espera, porque o Simproja sempre aposta no diálogo, e a gente disse que a categoria estava ansiosa, que queria respostas, e ressaltamos principalmente a questão do Fundef, a questão do ponto ID, também essa do estágio probatório, que era uma pendência, pelo menos ontem saiu essa resolução, foi definido, e ficou agendada a reunião para segunda-feira à tarde com a secretária. Mas, Ronildo, eu disse logo, você sabe como eu sou, esse meu jeito assim muito exigente, né? Eu fui logo dizendo, olha, diga a ela que traga já soluções para os problemas que já se acumulam há tanto tempo, e repassamos algumas questões também de desestrutura das escolas, problemas que têm chegado para a gente. A categoria fique tranquila, que as cobranças que a gente recebe de vocês, nós estamos também repassando e pressionando lá o pessoal da secretaria. E até essa foi uma questão muito séria daqui da escola Maurício Martins, que está tendo uma reforma e, ao mesmo tempo, os estudantes estão presentes e foram vistas algumas questões dos nossos diretores que foram mobilizar as escolas, perceberam questões e que a gente precisa debater com ele. Então, essa questão de estudo é importante. Mas, Céfalo, eu queria saber o seguinte, veja, foi colocado que teve o sistema de informática da prefeitura como um todo foi hackeada e perderam todos os dados, perderam tudo, estão assim. E a gente vê que não houve nenhum debate, nenhuma conversa com o Simproja. Essa próxima reunião da segunda-feira vai ser pautada a esse ponto, porque a gente que sabe é que nem e-mails não tem mais, muitos arquivos foram perdidos, e isso pode ter complicação. Será que tem? Aí uma pergunta que precisa ser colocada. O Fundef foi atingido por essa questão do hack? Então, esse ponto será debatido segunda-feira? Hoje a gente acrescentou mais um ofício. A todos os ofícios que a gente tinha levado, que a gente já enviou, a gente levou mais esse e protocolou lá na mesa da negociação com o Reginaldo e com o Alexandre, para que nos forneçam explicações, motivos desse problema grave, e também a gente quer saber quais são os encaminhamentos, quais são as soluções que eles vão dar para esse grave problema. A gente ressaltou bem, Ronildo, a importância da comunicação oficial, porque tudo que a gente sabe até agora sobre esse problema são as pessoas que estão
trazendo para a gente são denúncias da categoria, conversas, mas nada oficial. E foi uma coisa assim que a gente ressaltou bem, é que a Secretaria da Educação precisa oficializar, responder aos nossos ofícios, né, de maneira documentada, porque a gente quer a institucionalização, olha que nome difícil, né? A comunicação institucional, que é tão importante, além do diálogo que a gente sempre tem em mesa de negociação. Agora, Séfora, uma questão que eu quero perguntar aqui, que olha, não me faça pergunta muito difícil, não. A base quer saber, o ponto ID, é se essa questão que vai e volta será debatida e terá uma solução para que os trabalhadores da educação tenham uma garantia. Porque, veja, as pessoas querem trabalhar, vão lá colocar seu material, bota toda a questão das aulas, registro, faz todo o registro. Aí, quando chega amanhã, dá uma pane naquele sistema lá do ID, aí apaga tudo, eu vou ter que fazer tudo, vou ter que fazer de novo. Vai ter esse debate para tomar uma posição definitiva para chegar às escolas de intertransfronteira, porque final do ano já está aí. É o que a gente vai dizer na reunião, né? A gente já lá conversou, mas foi uma conversa informal. A gente não teve resposta ainda documentada, mas mais uma vez, a gente ressaltou que o ponto ID não satisfaz, que a categoria está insatisfeita, que a gente acha que deve trocar esse sistema. Isso a gente já vem debatendo há muito tempo. E, com certeza, esse ponto vai estar na pauta, sim, e queremos respostas definitivas. Séfora, aproveitando aqui, como teremos eleições municipais, senhores prefeitos, quem assumir é uma posição já do sindicato e da categoria. Esse ponto ID não pode permanecer. Não, tem que ser trocado. A categoria não aceitou. Quanto mais mexe no sistema, que tentam consertar, pior ele fica, é o que a categoria diz. E a secretaria já reconhece isso. Então, a gente vai exigir mesmo a troca desse sistema, que a categoria não aguenta mais. Agora, a gente vai defender também, Ronildo, que o trabalho que está sendo acumulado ele seja também de dado prazo para ser feito o que não está sendo feito agora. Por enquanto, já foi dito que é a frequência e notas que é o prioritário, mas as pessoas precisam ter as condições. Então, veja, para deixar os trabalhadores da educação que estão lá no dia a dia, lá na sala de aula, o sindicato vai debater e colocar que só as notas e a questão da frequência que possa ser debatida. Os outros pontos que está tendo inconsistência, o trabalhador não terá responsabilidade. E que segunda-feira vai ter esse debate e possivelmente sairá uma solução para que chegue também às escolas essa definição de uma vez por toda, porque... Acabar com essa história de estarem ameaçando os trabalhadores de ser notificado, de responder a inquérito e não sei o quê, por causa do ponto ID. Isso não tem cabimento, né, Ronildo? É porque a gente vê aqui, a gente tem uma comissão, né, dos companheiros Galdino, Mariana e Tamires, que fazem parte da comissão sobre ponto ID. E Ailton. Eles não mais suportam esse debate. Já disseram, olha, não tem mais o que discutir com esse ponto, porque nós fizemos de tudo. E não há posição. E a categoria fique tranquila, porque a gente está em defesa dos seus interesses e ninguém vai ser penalizado. Quem receber qualquer penalização, que procure a gente, porque a gente vai resolver que isso não tem cabimento. Então, segunda-feira terá reunião com a Secretaria de Educação. Então, na terça-feira, a categoria pode ficar atenta e atentas para termos notícias das decisões, das questões que foram deliberadas nesta reunião. Assim a gente espera. Estaremos lá pontualmente às 14 horas na Secretaria da Educação para essa reunião tão aguardada e tão esperada. A gente não pode deixar que, porque mudou a secretária, os problemas fiquem no silêncio, não tenham resposta. Pelo contrário, quem chega assume a secretaria e assume os problemas, né, Ronildo? Bônus e ônus. Exatamente. Isso. Séfora, vamos agora para uma outra questão que é uma outra. Aí você colocou uma alegria no início, e nós temos uma alegria para nós que somos pernambucanos, né?
e tem um companheiro nosso, né, o companheiro Heleno Araújo, que eu sempre coloquei desde a época de 2016, quando houve o golpe contra a companheira Dilma, e Temer assumiu e destituiu, dentro do Conselho Nacional de Educação, o fórum, né, acabou com o Fórum Nacional de Educação, onde o companheiro Heleno Araújo era o coordenador deste fórum, e nós não tivemos mais debate com o fórum, até a questão das conferências deixaram de existir. E com Bolsonaro é que a coisa acabou mesmo, porque ele não tem interesse com a questão de discutir, né? A questão do Bolsonaro é determinar um ditadorzinho, mas de qualidade péssima, né, que foi demonstrado já. Péssima qualidade. É um inelegível, inelegível. Assim, não adianta discutir, né? As joias que a gente tem que ter cuidado. Disseram que na Olimpíada tiveram que ter bom cuidado com as medalhas lá. Mas vejam bem, a gente colocou o seguinte: então, o companheiro Heleno, ele é o presidente hoje da nossa Confederação Nacional da Educação, mas ele deu um pulo maior, né? E a gente é um orgulho para todos nós. Houve agora a 10º Congresso Internacional de Educação, a IEAL, que foi em Buenos Aires, e o nosso companheiro Heleno foi eleito aqui. Vice-presidente mundial para a América Latina da Internacional da Educação. Vê coisa bonita. É muito orgulho que a gente tem de Heleno, porque ele está voando alto, mas voando alto em defesa da educação pública. Então, Heleno, estando lá na Internacional da Educação, é como se cada um da gente estivesse lá também. A gente sabe que a voz de Heleno é a nossa voz, e ele defende a educação pública agora em nível mundial. Isso é um orgulho imenso, e eu tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho e vai voar mais alto ainda em breve. Eu tive, quando eu assumi a primeira vez a presidência aqui do Simproja, Cefro, eu tive assim, o prazer de estar com ele na CNE, na nossa confederação, na CNTE, desculpe. E, na época, ele era o secretário de Educação. Educacional. Né? Educacional lá da CNTE. E a gente percebeu quanto ele estava crescendo. Então, ele chegou a presidente, coordenador do Fórum Nacional, respeitado. Eu sempre disse, é uma das pessoas mais respeitadas na área da educação no Brasil, se chama o companheiro Heleno Araújo. E agora, essa competência está demonstrando indo para os ares internacionais. Então, para a gente... Porque nós temos um problema. A gente convive com a Helena no dia a dia, assim, aí ninguém fica dando aquela importância. Aquela que diz, né, casa de ferreiro, né? A gente não dá valor a quem é a prata da casa, mas é um orgulho para nós. Quando nós já sabíamos disso, né? Lá a gente faz parte da CNTE, e que ele tinha tido essa escolha do nome dele, e era uma alegria. E agora, de fato, foi confirmado, precisava confirmar com os outros companheiros internacionais, e agora no dia 30, foi ontem? Foi, dia 30. Dia 30. Ele foi realmente eleito. Ronildo, e é interessante a gente ressaltar que ele foi eleito para a direção da Internacional da Educação num congresso que reuniu mais de 1.200 pessoas, tinha representação de 150 países. Heleno também já faz parte da CPLP, né? Que é a Confederação de Língua Portuguesa. Heleno também hoje coordena o Fórum Nacional. Então, depois que Lula assumiu, a representação civil voltou, e Lula agora coordenou a CONAP, né? Então, por onde Heleno passa, nos dá... A CONAI, exatamente. A CONAI. E por onde Heleno passa, só nos orgulha, porque nos representa muito bem, e é uma pessoa destemida, corajosa para defender a educação pública. O Simproja está muito feliz e muito orgulhoso, e parabeniza o companheiro Heleno Araújo. Para a gente foi um orgulho. Hoje eu estou dando... Quem perdeu foi Pernambuco, por não ter eleito Heleno Araújo a deputado estadual. Perdemos
grande parlamentar. Mas aí eu acredito, como eu sou muito acredito na espiritualidade, em Deus, às vezes as pessoas fecham uma porta aqui para abrir ares muito maiores. Agora ele está indo para outro. Então, eu disse isso quando saiu o resultado das eleições. Eu disse: quem perdeu foi Pernambuco, quem perdeu foi Pernambuco. Mas é assim mesmo. Agora, Séfora, nós tivemos aí, está tendo um debate, olha, tem uma questão aí, tem um cara do Banco Central, Campos Neto, que está uma briga botando juros lá em cima, não quer baixar juros, vai ter até uma reunião do cupom para poder definir essa questão dos juros lá em cima. Aí o governo de Lula, o governo Lula está dizendo que essas taxas têm que baixar e não baixa, e está esse debate. E houve uma reunião, aliás, um ato público convocado por todas as várias centrais sindicais, debatendo essa questão dos juros altos, né? Que hoje está a 10,5%, é o juro mais alto do mundo, né? Uma coisa absurda que se tem. E eu queria que você falasse um pouco deste ato. E assim, Séfora, veja, a gente é da educação. Né? A gente da educação, a gente foi para um ato sobre juros altos. Essa coisa não é para economia. Enfrenta a Caixa Econômica. A Caixa Econômica, isso não é coisa para quem é bancário, economista. O que é que tem a ver, Séfora, os juros altos diretamente para conosco, da educação e para a população de uma forma geral? O que é que atinge esses juros altos? Primeiro, Ronildo, eu quero dizer que acho que o pessoal pergunta assim: quem é esse tal de Campos Neto? Aí, quando eu fui chegando no ato, eu escutei um povo dizer assim: esse povo defendeu o Lula, aí agora falando dos juros. É bom lembrar que não foi Lula quem indicou esse tal de Campos Neto. Quem indicou foi o inelegível, foi inominável, foi o presidente anterior que deixou essa herança muito ruim para a gente. Então, agora a gente está querendo combater esses juros altos. Sabe por quê? Porque tem muito a ver com nossa vida cotidiana. Educação quer valorização profissional, educação quer condições de trabalho. E os juros altos diminuem o investimento na saúde e educação. Os juros altos impedem nossos estudantes e os nossos trabalhadores e trabalhadoras de ter o feijão na mesa. Né? Muita gente. Por que é que o desemprego está alto? Tem a ver com os juros altos. Então, a gente está querendo que os juros baixem para a gente poder ter um financiamento viável para a casa própria, para o pequeno negócio. Então, tem tudo a ver com o cotidiano da gente. Quando a gente vai, eu vou comprar lei a prazo. Sim. Aí, quando eu vou comprar a prazo, o cara diz qual é os juros? Lá em cima. Então, a gente vai pagar um valor alto que, se essa taxa tivesse, da Selic, né, se tivesse uma taxa baixa, aquele valor que a gente iria pagar seria muito menor. Mas a taxa é tão alta que, às vezes, você olha assim, não tem condições de eu comprar a prazo, que, assim, a gente que é da classe média e classe baixa, a gente não compra nada assim, à vista, porque nós não temos recursos, a gente sempre está comprando a prazo. Então, se esses valores estiverem altos, dificulta o poder de aquisição do trabalhador. A gente compra uma geladeira, a pessoa compra uma geladeira e paga 4 geladeiras por causa dos juros altíssimos. Então, a gente quer que os juros sejam acessíveis. O cartão de crédito é uma bola de neve em que a pessoa fica endividada e chega ao ponto de não poder mais pagar. Por quê? Por causa dos juros altíssimos. Então, a gente quer vida digna, a gente quer o bem viver, a gente quer o feijão na mesa, quer o emprego, quer a escola de qualidade, os hospitais de qualidade para a classe trabalhadora. E outra coisa, Séfora, quando você tem, porque a gente tem uma dívida, o governo tem uma dívida interna, isso é normal, todo país tem dívidas internas. Por exemplo, a dívida dos Estados Unidos e do Japão são coisas absurdas, altíssimas. E o Brasil tem taxas, aliás, uma dívida interna, que tem que pagar aos bancos. O Brasil, o governo, paga aos bancos essa dívida. Quando essa taxa está muito alta, ele vai pagar os juros dessas taxas. E, às vezes, os juros dessas taxas que estão indo exatamente para os bancos, por isso que os bancos estão adorando isso, não querem que baixem,
a taxa de juros, porque eles vão ganhar, eles estão ganhando muito só com esses juros. E esse dinheiro dos juros, se não fosse esses juros, iam para onde? Exatamente, porque se eu tenho que pegar esse meu dinheiro do governo e mandar para pagar essas taxas, ele vai ter que deixar de investir em algum canto, vai deixar de investir na educação, saúde, moradia, que é exatamente onde atinge a população mais carente. Exato. Então, por isso que esse ato que a gente, assim, você que, assim, o que é que eu tenho a ver? Vamos pressionar para que a gente possa colocar. E esse Campos Neto não foi colocado por Lula, não. Ele está lá a serviço exatamente do tal do mercado, que é um, assim, quem é o mercado? O mercado daqueles são os agiotas, a gente tem aqui os agiotas do nosso dia a dia, né, que a gente fica. Esses agiotas, né, do mundo inteiro, esses que são os grandes empresários, né, que querem manter só de juros. Porque, veja, eu boto um dinheirinho lá, eu não vou fazer investimento, que é a melhor coisa. Eu pego o meu dinheiro, deixo lá em um banco, pelos juros eu vou ganhar sem fazer nada. Quando você diminui, as pessoas vão ter que investir. E esse investimento você faz o quê? Faz o desenvolvimento do país. E aí nós tivemos esse ato, e vamos pressionar muito mais. E esse ato aconteceu em Recife, a gente fez em frente à Caixa Econômica da Guararapes, mas aconteceu ao mesmo tempo em todo o Brasil. Então, é o Brasil que está se mobilizando, fizemos atos simbólicos, mas a tendência é ir aumentando a adesão na luta contra os juros altos. Ok. Se é para a gente, já falamos nos pontos que a gente gostaria de falar, vou pedir para você dar suas considerações finais. E eu quero dizer para você, viu, o Simprojacast, agora nós iremos aqui abordar vários e vários temas, né? Tem qualquer questão que tiver da educação, do movimento, vamos chamar a presidenta aqui para poder dar as nossas explicações, e questões outras aí que a gente vai discutir, muita política, viu? Muita política, então vamos trazer outros companheiros aqui para a gente debater, para a gente ter um entendimento do que está acontecendo por aí, porque a educação não é simplesmente a questão de estar em sala, muitas coisas que a tua, Céfala, no nosso cotidiano, interferem na nossa vida. Então, quero parabenizar você e agradecer você por estar aqui conosco nesse Simprojacast e as suas considerações finais. A gente não pode esquecer que o Simproja defende sempre os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, mas nós queremos a transformação social. O Simproja é um sindicato cidadão que luta pelo bem-estar e pelo bem-viver de toda a população e de toda a sociedade. Então, onde houver luta, o Simproja está lá no meio, né, Ronildo? Exatamente. A gente está sempre em várias e diferentes lutas, sempre defendendo a escola pública e a sociedade como um todo. E queremos, justiça social. E queremos agradecer ao nosso companheiro, o nosso assessor de imprensa, Henrique Lima, que vocês viram aqui as imagens aparecendo, é um trabalho muito coletivo que nós temos aqui para poder fazer o melhor para todos nós. Mas, para encerrar, Cefras, temos nosso programa para a semana, pode aguardar, toda semana nós teremos um programa aqui. Mas, para encerrar, a gente não pode encerrar sem o quê? Simproja firme na luta.